quero-te agradecer por ter aceitado o nosso convite, de poder estarmos aqui juntos, a conversar, a bater um papo e partilhar, não é? Para ajudar o maior número de pessoas possível. Sei que aí no Brasil é um pouco mais cedo. Como é que está o Brasil aí? Obrigado, primeiro, obrigado, Júlio. Obrigado, viu, Lili, pelo convite. Obrigado, Paulinho, pelo convite. É um prazer, é um privilégio estar junto com vocês aí, o que eu puder ajudar sempre, né? E acho que a gente cresce como um todo com situações assim, né? Todos nós temos a crescer, esse é um ponto. E se engana quem acha que não pode contribuir de alguma maneira. Até quem está assistindo a live, às vezes, eu não tenho grandes resultados, sejam financeiros, seja de carreira. Sim, você também pode contribuir de alguma maneira. Eu acredito muito que a gente, como ser humano, a gente cresce, a gente supera quando a gente consegue entregar o nosso melhor, né? Então, espero entregar o melhor para vocês aí do que eu posso nesses próximos minutos. Obrigado aí pelo convite. Rodrigão, estamos aí no meio de uma pandemia, a coisa está assustadora. Aqui em Portugal, as televisões só falam de coisa negativa, né? E não é negativa, é o que está a acontecer, é a realidade. E a gente quer saber, em primeiro lugar, o que é que se passa aí no Brasil. Aqui em Portugal, fala-se já em... Ontem falaram com os Estados Unidos, que é um termômetro para o mundo, não sei em quantos milhões, já em 30 milhões de desempregados, já não sei, ouvi falar em 20 e tal, já em 30. Hoje houve uma pessoa que falou-me em 40 milhões, bom, enfim. Os Estados Unidos está fora de controle a nível de desemprego. Conta-nos o que é que se passa no Brasil em primeiro lugar, o momento atual do Brasil. A gente vem um pouco pós-Europa e um pouco pós-Estados Unidos, né? Normalmente o que está acontecendo aí aqui veio depois, né? Porque a pandemia ela veio andando, né? Mas eu vejo que, de certa maneira, os números aqui no Brasil são melhores, no geral, do que está acontecendo, só que são melhores porque esse lockdown, essa trava foi feita, só que ao mesmo tempo a pressão econômica, as empresas, as pessoas desesperadas por tudo que está acontecendo, começaram a afrouxar, né? E começaram a liberar, a pressionar, e automaticamente o número começa a subir. Então, várias regiões agora começaram a ser liberadas já, só que os números de casos, por exemplo, ontem foi o maior número de casos de mortes no mesmo dia. Então, assim, isso já assustou um pouco o pessoal. Putz, será que não temos que voltar para trava ou não? Mas aqui responde exatamente o que está acontecendo no mundo. A grande preocupação... Qual é o número de mortes aí no Brasil? Quando tu falaste? Ontem foram 500 pessoas no dia, foi o pico. Estava vindo normalmente uma faixa de 100, cento e poucas pessoas por dia. Agora, o grande ponto, a grande preocupação, não é o momento, eu acho, né? A grande preocupação, pelo menos aqui no Brasil, o pessoal tem, é muito... E agora? Como é que ficam as cenas do próximo capítulo? Porque, no geral, a grande massa são pessoas que são funcionários de empresas. E todo mundo que trabalhou, pelo menos a cronologia nossa aqui é assim, o funcionário que trabalhou dentro de uma empresa, ele ainda recebeu o seu salário em abril. Por quê? Porque em março a empresa ela trabalhou até dia 15, dia 20. Agora, como é que vai ser maio? Como é que vai ser junho? Porque aí as empresas estão sem fluxo de caixa. Então, a grande preocupação econômica é essa, né? Agora, como é que vai ser a sequência? E quem é o Rodrigo Berkenbrock? Conta-nos tudo, um pouco o teu percurso de vida até chegar à nossa indústria, que tu te transformaste milionário, né? Entraste para o Clube do Milhão. Foi em que ano é que entraste? Para o clube? 2013. 2013, olha só. Então conta-nos tudo no processo até chegares aí. Legal. Bom, primeiro de tudo, ele é amigo do Paulinho, da Liliana, então é isso, né? Começa aí. Mas minha história, minha família, tanto o lado materno quanto paterno, é europeu, né? Italiano e alemão, né? Os dois lados foram avós, na época, bisavós fugindo da guerra, que acabaram vindo para o Brasil. E já meus avós já nasceram aqui, meus pais, enfim, foi a vida inteira, né? E comecei, acho que família classe média total, cresci, estudei em escola pública até o meu segundo grau, não tive grandes privilégios, né? Acho que como qualquer classe média, média. Meu pai é gerente de banco, minha mãe é professora de escola pública, aos 20 e poucos anos eu segui o que todo mundo segue, cresce, faz uma faculdade para ter um bom emprego. E aí eu fiz isso, só que rapidinho eu vi que eu não ia chegar onde eu queria, na velocidade que eu queria, ao menos, né? Aí eu decidi empreender. Acho que empreender vai na velocidade que eu quero. Comecei a testar algumas coisas, aí me tornei representante comercial, abri um escritório comercial, aí comecei a ganhar dinheiro. Sempre tive uma cabeça boa para dinheiro. Eu li um livro, Pai Rico, Pai Pobre, que mudou a minha vida. Eu até achei ele esses dias procurando aqui na minha biblioteca, que é o Pai Rico, Pai Pobre para jovens. Eu li ele com uns 16, 17 anos. E
E aquilo ali mudou muito a minha cabeça em relação ao que eu tinha que fazer com dinheiro, pensar diferente. Então, ao longo de quase 10 anos empreendendo, abrindo empresa, eu fui nesse lado de investir e aprender a trabalhar o meu futuro de uma maneira melhor. Como é que era a tua vida no tradicional? Quantas horas tu trabalhavas nas tuas empresas? Como é que era o teu estilo de vida? Trânsito? Quantas horas de trânsito tu apanhavas todos os dias? O trânsito nem era tanto, mas meu auge da carreira como empresário, antes de conhecer o marketing de relacionamento, né? Eu tinha 2 empresas que eu tinha aberto, encurtando o processo ao longo de 10 anos, eu abri algumas empresas, 2, uma fornecia matéria-prima para a indústria de cinema aqui no Brasil, toda a parte de bombonière dos cinemas, e outra, uma empresa que fornece matéria-prima para a indústria de calçado, uma indústria calçadista. Então, empresas que todo mundo conhece, Adidas, aqui no Brasil, Carmen Steffens, são empresas muito fortes, eram todas empresas que eu fornecia matéria-prima, né? E só que, como são áreas distintas, meu dia era das 7, 8 horas da manhã, dentro da empresa, até 6, 7 horas da noite, quando os clientes paravam, aí era o momento que eu ia sentar e começar a responder e-mail, fazer meu planejamento do dia seguinte, porque aí o telefone não tocava, daí eu estava tranquilo para fazer. Então, o meu dia de trabalho era das 7 da manhã, às vezes 9, 10 da noite, né? E eu me peguei pensando, puta, eu tô ganhando dinheiro pra caramba, tava num momento econômico muito bom, mas eu falei assim, cara, era o que eu queria para mim? Com 40 anos eu me imaginaria assim, eu quero ter filhos, mas eu falei, nem tempo para fazer filho direito eu tô tendo, quem dirá para cuidar de filho, né? Não é simplesmente fazer, eu quero ser alguém que, muito mais que dinheiro, esteja presente com os filhos, possa crescer com os filhos. E eu falei, cara, não tá indo para o caminho que eu gostaria. Mas acho que a gente entra naquela encruzilhada, né? E para onde eu vou agora? Você não vai botar fogo na empresa, vou mudar a carreira. Foi quando me apresentaram o marketing de relacionamento. Eu falei, por que não, né? Era um negócio em paralelo. Aí eu fui. É engraçado que eu identifico muito contigo, porque eu também tirei gestão de empresas. Na altura eu tinha 3 empresas, portanto, eram 3 cordas ao pescoço, você tinha 2. E eu identifico muito contigo porque a gente não via a luz do sol, né? Era das 8 às 8. Quando a gente ia para casa já estava de noite. E quando a gente ia de manhã era quase de noite ainda também, né? A gente não via quase o sol. Então eu identifico muito contigo. E o que é que te fez abrir a mente para conhecer um plano B? Eu era cético, portanto, eu gosto muito de ouvir pessoas com a mente aberta, né? A Liliana era a pessoa com a mente aberta aqui na nossa história. Como é que foi? Tinhas a mente aberta para ouvir um plano B ou foi por acaso? Calhou? Tu procuraste? Foi totalmente por acaso. Assim, eu acaso e um pouco, acho que é um ponto-chave, né? Não entendia nada de marketing de relacionamento, era totalmente cético também para o modelo, mas o meu cunhado, o irmão da minha esposa, conheceu. E aí ele me ligou e tentou daquele jeito explicar mais ou menos por telefone. Eu falei, cara, não entendi nada, para mim que esse negócio qual, mas ok, como é você? Eu fui lá numa reunião para tentar entender, sabe, para ver e tal. E uma coisa, Paulinho, que eu sempre fui, cético é uma coisa, né? A pessoa ser cética. Outra, ela é ser burra. Eu nunca fui burro. Aí eu comecei a olhar aquilo e comecei a olhar os números. E número, cara, 2 mais 2 em Portugal é 4, 2 mais 2 aqui no Brasil são 4, 2 mais 2 nos Estados Unidos são 4, 2 mais 2 em qualquer lugar do mundo, né? E eu comecei a olhar aqueles números, cara, o pessoal sempre brinca que a minha cabeça, ela parece uma planilha de Excel, né? Linha em coluna, linha em coluna, linha em coluna. Comecei a olhar aquilo e falar assim, bom, não acredito em grandes resultados sem trabalhar. Tem que trabalhar? Tem, como qualquer área na vida. Mas eu me fiz 2 perguntas que nunca me saíram da cabeça. Eu falei, cara, eu estava sentado como convidado, eu olhei aquilo e falei assim, bom, por que não? E se der certo? Aí eu peguei um papel e uma caneta, que eu gosto de fazer isso. Para toda decisão que eu vou tomar, se eu estou em dúvida se faz ou não, eu pego um papel, divido no meio a folha e faço assim, bom, se tudo der errado, bum, 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 bum. Tá, e se tudo der certo? Do mesmo jeito que eu fui pessimista, eu tenho que ser positivo agora. Aí eu comecei a pesar. Aí eu vi que se desse errado, era desse tamanho. O se desse certo, era desse tamanho. Falei, rapaz, tem mais risco eu ficar fora do que estar dentro. Falei, então eu vou. Aí eu vou, só que eu vou ter que trabalhar, obviamente. Aí comecei a montar um plano de ação. Foi assim o meu começo. Tem aqui uma pergunta do Miguel Oliveira, que diz, há quantos anos é que tu desenvolves esta atividade? Eu comecei em 2012, então eu completei agora 8 anos de atividade. No primeiro ano tu ganhaste logo o primeiro milhão? Foi. Cara, uau, 2013 já...
foi uma velocidade alucinante. É que foi assim, eu me cadastrei e eu entrei muito a fim de fazer. Essa pergunta é uma pergunta bem legal, Paulinho e Lili, porque assim, às vezes eu rodo o mundo, né, quando eu converso com as pessoas e quase sempre a pergunta e a história que vendem sobre mim é, nossa, dentro do marketing de relacionamento, fez o primeiro milhão no primeiro ano. Nossa, como foi rápido, como foi rápido. O que você fez? Aí quando eu conto o que eu fiz, eu não encontro pessoas que queiram fazer igual. Esse é o ponto. Né? Mas o Flávio Augusto, não sei se vocês conhecem aí, mas o Flávio Augusto é um cara aqui mundialmente muito conhecido. Ele no Brasil saiu do zero, né, e montou um patrimônio de bilhões. Hoje é dono ele é dono de uma escola, uma rede de escolas de idioma, dono do futebol lá em Orlando, do Orlando City, né? Cara sensacional, assim, muito ponderado, um cara de negócios. Mas ele morava na favela aqui no Brasil e em 20 anos construiu o que construiu. E alguém um dia perguntou naquelas enquetes, sabe, do Instagram para ele, perguntou assim, todo mundo pode ter sucesso? E aí eu, puta, né, curioso, né? Agora eu vou ver o que esse cara responde. E aí ele falou assim, cara, eu acredito que sim. Seja ele o que for para você. E aí, trazendo para o nosso negócio, é assim, a resposta dele, né? Cara, eu acredito que todo mundo pode ter sucesso na nossa profissão, gente. Todo mundo pode ter, seja lá o que for sucesso para você. Por exemplo, para um, pode ser ter uma casa linda, andar de Ferrari, viajar o mundo. Para outro, pode simplesmente ser um dinheiro a mais para pagar um bom plano de saúde para a família. Para outro, pode ser pagar as dívidas. Para outro, pode ser o sucesso. Ele é relativo, né? Ele é baseado no padrão de cada um. Então, vamos supor que o sucesso seja chegar nesse ponto aqui, tá? Dentro da nossa profissão. Ou chegar no primeiro milhão dentro do primeiro ano. Beleza. O que difere todos nós, eu, vocês e quem está assistindo essa live? O ponto de partida de cada um, ele vai ser diferente, e principalmente a velocidade que você vai dar nesse caminho. Porque assim, o ponto de partida é baseado na história. Pô, eu tive 10 anos empreendendo. 10 anos eu comecei com uma moto emprestada, 2 empregos, fazia faculdade à noite. Ao longo de 10 anos eu montei empresa, construí credibilidade, construí um nome. Quando eu era quebrado, ninguém estava aí para as minhas contas. Né? Então, quando eu chegava para falar sobre marketing de relacionamento, alguma coisa, eu não estava preocupado com a opinião das pessoas. Eu estava decidido que eu ia fazer com ela ou sem. A minha postura era uma postura diferente. E eu vejo que a maioria das pessoas, elas começam querendo ver o que vai virar, mas o ponto de partida normalmente está mais atrás e a velocidade delas é mais lenta do que a minha. Essa é a única diferença. Mas todo mundo pode chegar? Sim. Basta querer ter velocidade. Não adianta você ter mais potencial e também ficar parado, né? A Alda perguntou aqui, quer saber o que começou logo a fazer no início, né? Porque toda a gente quer ter o teu percurso. E às vezes as pessoas olham para exemplos como o teu, que é um exemplo de facto fora do normal, e as pessoas pensam, eu vou fazer tudo igual. E será que vai funcionar igual? O que é que tu fizeste no início? Depende do ponto de partida da pessoa, esse é um ponto importante, e a velocidade que ela vai dar. O que eu fiz muito? Eu fui muito para ação. Eu vejo muito, a gente está vivendo uma era da informação. As pessoas estão muito atrás de informação. Só que ao mesmo tempo, eu aqui no Brasil, aí também deve estar passando por isso, né? A gente tem as pessoas agora em casa, e aí começa uma live de uma coisa, uma live de outra coisa, um jornal de uma coisa. Tem gente que fica o dia inteiro assistindo tudo e não aplica uma dica. Continua fazendo tudo igual todo dia. Ela fica obesa mental. Ela vai botando livro aqui, mas ela não aplica. Então, o grande segredo acho que da vida é a gente conseguir progredir, porque o progresso, seja ele independente do ponto de partida, ele induz você a continuar. O meu começo, eu fui muito para ação, sabe? Eu já fui para ação, eu não fiquei esperando que alguém me simplesmente tivesse, faz isso, faz essa. Eu fui para ação, fazer as reuniões, eu fui errar rápido. Acho que esse é o ponto. Eu não tive medo de errar rápido, porque errando, automaticamente você corrige a rota. Você consegue contornar, arrumar o que precisa ser arrumado. Então, o meu grande ponto foi isso, foi errar rápido. Aqui a gente fala muito que, assim, o Caio bateu muito, escreveu no livro dele, o Caio Carneiro, né? São 3 Cs. 3 Cs que geram um quarto C. Quando você começa algo, continua algo
e conclui algo, você gera um quarto C, que é o C de credibilidade, com você e com os outros. Então, quanta gente começa, mas não continua? Quanta gente começa, continua, mas não conclui? Então, se você começar, continuar e concluir, seja lá a etapa que você quiser, automaticamente você começa a gerar credibilidade com você, com os outros, e as coisas começam a acontecer com mais naturalidade. Claro, claro. Rodrigo, é assim, mesmo nesse teu percurso, nesse teu início, não é? Nessa tua transição de empreendedor tradicional, porque eras empresário, não é? Quando tu passas para o network marketing, há um medo que muitas vezes aparece na mente das pessoas e que as trava, que é o que é que elas vão pensar de mim? Exato, Não te exatamente. passou isso pela cabeça? Para mim, não. Por uma coisa, Lili. E aí eu tento ajudar as pessoas em relação a isso muito. Uma vez eu li que 90%, mais de 90% das coisas que você pensa a respeito dos outros, nunca nem sequer passou pela cabeça deles. A gente é muito fruto da nossa imaginação. E as pessoas ficam, mas o fulano, ele vai se interessar mais por isso. O ciclano já tem dinheiro. A Maria já tem não sei o quê. O Paulo, ele já tem empresas, então ele não vai querer saber. A Lili, ela vai ser mais para o produto. As pessoas tendem a ficar imaginando o que passa pela cabeça dos outros. Só que a real situação é que a gente não sabe o que está passando lá dentro. Uhum. E cabe a nós fazer a nossa parte. Então, mesmo no meio desse caos, eu vejo assim as pessoas às vezes, mas isso, aquilo, porque o governo, porque não sei o quê. Cara, o que está ao alcance das tuas mãos? Porque os teus maiores sonhos e os teus maiores medos, eles moram no mesmo lugar, dentro de você. O resultado é quem vence essa balança. Os teus maiores medos, os teus maiores sonhos. Porque os medos, eles paralisam. Os teus maiores sonhos, eles te motivam. Aí o teu medo, ele te paralisa. Os teus sonhos, eles te motivam. Vamos pegar a pandemia. Tem um monte de gente que fica só assistindo televisão, grupos de WhatsApp, só caos, crise. Meu Deus, quando isso vai acontecer? Quando as coisas vão passar? O medo toma conta e o medo paralisa. Aí elas passaram já 1 mês, 2 meses em casa. Não produziram nada, não foram atrás de se reinventar, não estão buscando uma melhoria, enquanto tem outras pessoas que, agora eu tenho tempo, então deixa eu me desenvolver uma nova habilidade, conhecer uma nova atividade, conhecer pessoas novas de alguma maneira, deixa eu me reinventar. Por quê? Porque os teus maiores sonhos motivam. Então, eu acho que essa balança, os meus sonhos sempre foram muito grandes. Eu nunca liguei muito para o que o outro estava pensando. Eu nunca dei muita bola para o que o outro estava pensando. Eu falei, o outro não é responsável pela minha felicidade. Claro. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa que pergunta quantas horas tu trabalhavas quando começaste em renda extra, né? Porque tu não largaste logo as tuas empresas. Então, quantas horas tu dedicavas durante esse primeiro ano para atingir altos resultados? Paulinho, no começo foi normalmente 2 a 3 horas por dia, sempre à noite e final de semana. Porque, veja bem, as empresas, elas funcionavam em horário comercial. Então, aquele horário quando dava 6 horas, 7 horas da noite, eu me propus a fazer o seguinte, não é que eu vou fazer network marketing quando dá. Eu vou fazer assim como eu faço as minhas outras empresas. Eu tenho que fazer todos os dias. Eu faço menos tempo do que as empresas. Porém, eu tenho que fazer. E aí eu me policiei para sempre. 6 horas da tarde, fecho o meu computador e vamos falar sobre negócio com alguém. No começo eram os meus contatos, depois já começou a ser contatos do contato, começar a treinar a equipe, porque o marketing de relacionamento, ele, naturalmente, você trabalha a lateralidade para você conseguir descer nessa profundidade. Certo. E a gente que estamos na área, para nós é tão tranquilo pensar assim, não é? E é tão fácil porque nós já temos essa experiência. Para quem começou agora, há uma pergunta que nos fazem muitas vezes. Está a ser difícil, Eliana. Então, com aquela geração mais jovem, está a ser difícil, lá em casa não me estão a apoiar, o meu pai ou a minha mãe não me está a apoiar, ou o marido não me está a apoiar.
porque as pessoas não têm a crença dentro dessa indústria, nem conseguem olhar para os resultados. Eu costumo dizer muitas vezes, as pessoas mentem e iludem, mas os resultados não enganam. Então, quando a gente olha para os resultados, pô, não há como, não é? Mas, infelizmente, ainda não é assim, ainda não estamos a atravessar ainda esse percurso. Quando é uma geração jovem, que não tem o apoio da família, porque querem que eles acabem o curso, querem... O que é que tu lhes costumas dizer? Normalmente eu tenho dois caminhos que eu tomo. Sempre, assim, primeiro deles, se você não conseguir explanar a tua ideia, explicar a tua ideia e conseguir o comprometimento e o compromisso da tua família, você vai conseguir de outras pessoas? Então, se nem dentro de casa você consegue apresentar, será que que tipo de imagem você está passando dentro de casa? Que tipo de credibilidade você está gerando para os teus pais ou para os teus parentes? Porque imagina o seguinte, eu me coloco hoje o meu filho, independente do que ele fosse fazer, o meu filho virar para mim e falar assim, pai, eu quero muito fazer tal coisa, eu acredito que vai ser muito importante para a minha carreira, não sei quais são os resultados a esperar, mas eu prometo que eu vou dar o meu melhor, mas eu preciso do teu apoio por tal período. Que pai ou que mãe que não apoiaria um pedido desse de um filho? Então, na verdade, está faltando ou explicar melhor, ou explanar a ideia melhor, ou começar a gerar credibilidade. Porque é muito confortável jogar em externos. Quando eu falo externos, é assim, no pai ou na mãe, no governo, na pandemia. As pessoas tendem a jogar a responsabilidade para um terceiro. Sempre, nunca é culpa delas. Mais de 90% das pessoas que você for falar. Enquanto que depende 100% dela a evolução. Então, eu falo, puta, mas já tentei explicar e os meus pais não me apoiam. Sai de casa, vai fazer a tua vida. Por que você está em casa? Porque é confortável um pai e a mãe pagar conta, é confortável ter alguém lavando roupa, é confortável alguém provendo comida, é confortável, né? Mas Claro. as pessoas, vai voar. Eu saí de casa com 18 anos. Então, assim, por que as pessoas não podem fazer isso? Então, de novo, os maiores sonhos e os maiores medos, mas daí ela tende a terceirizar. Então, eu sempre jogo para a pessoa pensar, pô, se você não... Igual marido e mulher. Ah, mas o meu marido não me apoia. Ah, mas a minha mulher não me apoia. Falo, se você não conseguir explicar para o teu parceiro, não precisa ele trabalhar em conjunto, mas ele te apoiar, pelo menos na ideia, você acha que você vai conseguir explicar para alguém? Então, acho que é legal devolver para a pessoa pensar, né? Tem aqui a Carla Simões que fez uma pergunta interessante. Eu tenho 50 anos. Comecei agora. Achas que ela vai conseguir? Carla, você nem começou a viver. É isso que eu falo, porque eu vou fazer uma pergunta para você. E se a sua idade fosse apenas um número? Por que eu te pergunto isso, Carla? Você que está assistindo isso, vale para todo mundo. Eu vi uma apresentação de um senhor, uma palestra de um brasileiro com 90 e poucos anos, Paulinho. Já com dificuldade de se locomover e tal, e o filho ali apoiando ele, né, do lado do palco. E aí alguém na plateia levantou a mão e perguntou assim, como é que faz para viver até os 90 e... Eu não lembro se era 94, 96 anos. Aí ele sorriu e falou assim, é fácil, filho, é só não morrer antes. Aí o pessoal começou a rir dele e falou, deixa eu explicar. Quando eu estava com 70 e poucos anos, eu tinha o sonho de escrever um livro. E eu pensei assim, será que eu escrevo? Ah, mas se eu morrer, eu não vou nem terminar o livro. E aí o meu filho me falou, vai, pai, escreve o livro, escreve o livro. Ele falou, hoje, com 90 e poucos, eu tenho 13 livros publicados. Uau! Fala, então é isso que acontece com a maioria das pessoas. Elas começam a pensar que já é tarde, que não dá para mudar. Você vê pessoas com 50, 60, 70, extremamente ativas, com uma vontade de viver, viajar o mundo, descobrir coisas, fazer novos cursos, conhecer pessoas. E você vê pessoas com 30 que já morreram, só esqueceram de enterrar. Por quê? Porque ela faz todo dia as mesmas coisas, não espera crescer, não espera se desenvolver. Então, de novo, o nosso cérebro, eu acredito que o nosso corpo, a nossa vida, ele é como a natureza. Ou ele está progredindo, ou ele está regredindo. Se você acha que você já não pode fazer mais nada, você está certo. Você está indo para baixo e já era. Agora,
50 anos, está na flor da idade para produzir muita coisa, né? Pelo que a gente conhece nesse mercado. Então, seja bem-vinda, conte conosco aí no que precisar. Carla, resumindo, não importa a idade, a raça, a religião, a profissão. Deixa ver, temos aqui várias pessoas na sala hoje a ver a live. Digam a vossa profissão. Eu era gestor de empresas, a Liliana era técnica oficial de contas, o Rodrigo era gestor de empresas também. Fala aí para a gente, quem está a ver esta live, de onde é que qual é a vossa profissão? Para que as pessoas que estão a ver esta live também, que não estão na nossa profissão, nesta profissão inovadora, que a gente agora pode chamar de trabalho a partir de casa, porque, de facto, estamos em casa, estamos confinados em casa, e ela permite isso, trabalhar a partir de casa através da internet. Fala aí para a gente qual é a vossa profissão. Só para as pessoas que estão a ver dizem assim, uau, não foi por acaso, afinal isto não pode acontecer só com o Rodrigo, ou com o Paulo, ou com a Liliana, porque há várias profissões aqui, né? Temos aqui motorista internacional, tem várias profissões, né? Isto tem aqui um delay com o Facebook, demora a emitir em direto, mas vamos continuando aqui, temos aqui várias profissões de certeza, delegada de informação médica, enfim, várias profissões, a gente não vai ler agora todas para não estar a perder tempo. Qual o teu maior desafio? Porque a gente ouve falar, ok, a tua curva do sucesso foi assim, será que é sempre assim? Qual foi o teu maior desafio no meio do caminho? O meu maior desafio no meio do caminho foi, acho que o principal deles foi no começo depositar muito expectativa nas pessoas, porque eu esperava que as pessoas fossem tão profissionais quanto eu. Porque eu falava, é óbvio que as pessoas vão se envolver e elas vão ser profissionais. É óbvio que a pessoa enxerga que ela tem que trabalhar para ter grandes resultados, mas que pode transformar a realidade dela. É óbvio, e de novo, acho que volta no que a Liliane falou, né? Eu esperava que as pessoas pensassem em tal coisa, mas elas não estavam pensando. E elas não estavam agindo como eu esperava. Então, normalmente, quando você espera muito das pessoas, você pode se frustrar, porque quando a expectativa é alta, a frustração pode ser alta. Agora, o que eu desenvolvi nessa indústria? Uma expectativa baixíssima. Não confunda com esperança, né? Eu tenho um otimismo, eu tenho uma positividade, eu acredito que as coisas vão dar certo, mas eu não espero nada de ninguém. Eu vou lá e faço por mim. E eu vou reconstruir, fazer o que tiver que fazer em todas as vezes. Por quê? Porque depende 100% de mim e não do outro. Então, a partir do momento que eu não esperei mais nada dos outros, ficou muito mais leve. Mas no começo, eu esperava. Eu esperava que as pessoas que eu estava cadastrando, que elas estavam iniciando, elas iam entrar e arrebentar. Eu esperava que as pessoas... E isso frustra, né? Porque você espera, isso não acontece. Espera, não acontece. E esse processo, ele tende a frustrar. E como é que tu fazias para não te desmotivares? Era um combustível para ti? Ou qual era o teu truque para não te desmotivares e para continuares? Como é que tu lidavas com o não? Muito importante também. Legal. Para mim, o não, ele é o que eu falei. Na minha história, o não sempre existiu, quando eu comecei como empresário. Só que quando eu comecei, Paulinho, pequeno, a minha sobrevivência dependia daquele não ou daquele sim. Então, quando eu tentava vender alguma coisa para alguém, lá com 20 anos, e aquele supermercadinho que eu ia vender, o que eu estava vendendo, falava, não, hoje eu não estou precisando. Você acha que eu desistia? Pô, se eu não vendesse, mês que vem eu não tinha comida. Não, tem que vender, tem que trabalhar, tem que ganhar por... Então, esse trabalho, o não sempre existiu e eu nunca dei muita importância para o não. O não, sinceramente, para mim, ele teve muito pouco peso na minha trajetória. Então, eu já vim muito pronto pro não. Primeiro ponto. Por quê? Pela minha história. E aí eu já devolvo para todo mundo que está assistindo essa live. Cara, saiba que qualquer coisa que você for fazer na vida, você vai ter pessoas falando não. Até que você vá, realize e faça. Elas vão dizer, nossa, realmente, você sempre enxergou além da curva. Nossa, você... eu acreditei sempre no teu potencial. Nossa... A crítica, ela existe e é natural. Se você não quer receber um não, é simples fato de não fazer nada. Não faça nada, não saia de casa, não tenha emprego, não tenha família, não tenha vida. Aí talvez você não tenha críticas. Nem rede social. Pronto, aí você não tem crítica nenhuma, né? Agora, o meu maior motivador, Liliane, em relação a todos os dias estar motivado, sem sombra de dúvida, era enxergar a possibilidade de ter a vida que eu tenho hoje. Porque eu olhava para a minha vida atual, eu ganhava dinheiro. Mas dinheiro é uma das coisas que eu queria.
Dinheiro é bom? Com certeza é muito bom. Ele traz boas coisas, ele traz segurança, ele traz bom plano de saúde, ele te permite viajar, tudo. Mas ele é uma das coisas. Por exemplo, eu queria ter liberdade geográfica, que era poder viajar, tal. Eu queria ter liberdade de tempo. Não confunda com não trabalhar. Eu gosto de trabalhar, mas eu queria poder estar com os meus filhos, eu queria poder decidir quando eu ia viajar. E isso com as empresas eu não estava conseguindo. Eu falei, se aqui dentro existe possibilidade de eu realizar o meu sonho, por que não dar o meu melhor? Então eu entendi que no processo não ia ser tão simples, mas que quanto mais eu andasse, mais perto eu estaria. E o estar mais perto fez eu continuar motivado sempre. Por isso que eu te falo que o progresso induz a você querer continuar. O maior motivador é o resultado. Só que o resultado ele sempre vem depois de uma ação. Não adianta ficar no campo da teoria. Se eu fizer tal coisa, vai acontecer. Se eu fizer tal coisa... Se não joga o jogo. O que joga é a gente ir para o campo, a gente ir para o palco, a gente ir para o dia a dia. Essa ação, ela gera um resultado. E esse resultado, ele é um motivador. E aí você continua. Pode não ser um resultado que transformou a tua vida, mas foi positivo. Amanhã um pouquinho mais, foi positivo. Aí teve um dia que andou um pouquinho para trás, não tem problema, vamos de novo. E assim você vai progredindo, 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 até o ponto que você olha para trás e fala, nossa, que bom que eu fiz o que eu fiz. Tem a Luísa aqui perguntando, qual o teu maior sonho que tu atingiste com este modelo de negócio? Atingir 5 liberdades, que foi sempre o que eu busquei. Que liberdades? Não sei se vai fazer sentido para quem estiver assistindo, mas para mim era. Liberdade financeira. É você ter dinheiro suficiente aplicado para os teus próprios rendimentos cobrirem os custos de vida da tua família. Então, mesmo em meio à pandemia, em meio a tudo, estou super tranquilo. Por quê? Porque financeiramente falando, já foi. Liberdade de tempo, de poder escolher, né, quando vai trabalhar. Liberdade geográfica, de poder estar aqui com vocês, ou poder estar na praia, ou poder estar em outro lugar. Com a pandemia agora restringiu, né? Mas ter essa liberdade geográfica. Liberdade emocional. Essa é muito importante, porque emocional, as pessoas ficam vinculadas a uma empresa, vinculadas a uma carreira. Ai, mas eu sou médico. Mas aí não está feliz e quer ser médico a vida inteira? Ah, mas eu sou advogado. Mas não está feliz, muda. Então essa liberdade emocional de, cara, a vida é muito curta. A gente só vive em torno de 100, cento e poucos anos, né, Paulinho? Então, para que você vai passar 20, 30, 40, 50 anos, às vezes, fazendo alguma coisa que você não gosta, né? E eu até tenho ali no meu quadro, que é a liberdade, os 5 tipos de liberdade, né? E principalmente a liberdade de saúde. Que o que é para mim a saúde? Eu poder ter tempo para cuidar de mim, que eu sei que eu estando bem, as minhas articulações estando bem, meu coração estando bem, essa máquina aguenta muito tempo para tudo que eu quero realizar. Então, essas 5 liberdades eu sempre priorizei e dentro do marketing de relacionamento eu consegui. Uau! Conta aí o que é que está por trás de ti. A gente está vendo aí tudo escrito. Isso é o quê? Conta para a gente. Eu sou muito visual. Então eu Usas gosto o poder da visualização? Acreditas? Tudo que está escrito com a nossa mão. Conta-nos tudo. Existe uma pesquisa, né, que foi feita em Harvard de pessoas que tinham as suas metas escritas no papel e de pessoas que não tinham, só aquelas que só verbalizavam. E a diferença entre as pessoas que tinham escrita versus as que não tinham escrita é impressionante ao longo de 10 anos. Como quem escreveu, sabe, transcreveu, jogou e está ali visualizando, atingiam muito mais as suas metas. Eu acredito muito nisso. E, além do que, eu sou do papel e caneta. Por mais que a gente esteja numa área digital, eu sento aqui para trabalhar, eu estou com papel, com a caneta, estou anotando tudo. Então, as minhas metas, o meu mapa de rede, as coisas que são muito importantes para mim, que eu gosto de visualizar, eu vou rabiscando. E quando eu comecei, eu tenho um quadro, só que esse quadro tem 2 metros por 1 metro. Tá lá no fundo lá. E aí ele começou a ficar pequeno. Aí eu olhei para o meu escritório, aí eu falei, bom, essas 4 portas aqui são de vidro, dá para rabiscar também. Aí eu comecei a rabiscar. Só falta uma porta lá no final agora para terminar de rabiscar tudo. Então, pronto. É o meu escritório, eu gosto de visualizar, eu entro aqui, eu olho as minhas metas, e é legal porque as suas metas se cobram. Por exemplo, ali tem as minhas metas financeiras. Aí teve uns 2, 3 meses do ano que eu não atingi. E a Areta, que é a minha esposa, entrou aqui no escritório, ela olhou e falou assim, tá em vermelho, né? Não atingiu. Me cutucando, falei, pode deixar, mês que vem eu vou triplicar isso aí, eu vou bater.
Então, quando tá claro, fica nítido se você atinge, se você não atinge, tá claro, né? Tá visível. Eu sou visual, eu gosto. E diz-me outra coisa muito importante. Tu estás. Se tu pudesses definir numa frase ou numa palavra, tu deves ter vários porquês, não é? Mas aquele que no início te fez, quando tu não tinhas nenhum sonho, será que tinhas algum sonho que te fez correr atrás deste modelo de negócio? Ou foi algo que tu procuravas a nível familiar? Qual era o teu sonho principal? Aquele que tu dizes assim, cara, eu vou atrás disto. Filhos. Querias ter tempo para estar com os filhos. Que eu Quem nem está tinha, nesta live, escreva aqui o porquê. Eu nem tinha filho na época, mas eu pensava o seguinte, eu estou tendo dinheiro, mas se eu tiver filhos, quem que vai cuidar dos meus filhos? Eu não tenho tempo para nada, a empresa me tomava, eu ficava o dia inteiro, e se eu não tivesse na empresa, aí o dinheiro não acontecia. A empresa tradicional, ela me sugava nesse sentido. Falei, então, um dia eu quero poder ser um pai que vai levar o filho na aula de natação. Eu quero ser um pai que vai poder levar, se for uma filha, na aula de balé. Eu quero ser um pai que vai estar presente na vida do meu filho, porque eu acho que isso é muito importante, né? A criança vai crescer, e aqui no Brasil, Paulinho, principalmente na educação de filhos, acontece muito, e a Liliane, não sei se já viu alguma coisa, vai me confirmar se aí Portugal e Europa como um todo acontece também. Aqui é muito comum, em 3 gerações, acontecer o seguinte: o pai é rico, o filho é nobre e os netos são pobres. Pai rico, filho nobre, neto pobre. Por quê? O pai trabalhou, ralou e construiu um baita império, só que não conviveu com os filhos, não passa o conhecimento, não passa as coisas que são importantes. O filho só cresce num berço de ouro. Então ele é nobre. O filho só viaja de executiva, o filho tem bons carros, tem boa casa, mas ele não sabe o valor de construir aquilo. Logo, aquela geração, segunda geração, só gasta, e a terceira geração já está pobre de novo. É muito comum empresas e pessoas construírem um império e não passam isso muito à frente, o conhecimento. Não sei se na Europa acontece muito, eu vejo menos. Por exemplo, eu vejo menos, por exemplo, o meu cunhado trabalha com uma empresa alemã que está na 8ª geração. Aqui no Brasil isso é quase impossível. E eu vejo que essa é uma grande diferença cultural, de você investir tempo com a sua família, porque assim os meus filhos eles vão pegar a minha base de princípios, não a base de princípios de um funcionário. Uhum. Os meus filhos vão aprender a minha base financeira e não a base financeira de um funcionário. Os meus filhos... Então, por exemplo, eu moro num puta prédio aqui que só tem os maiores resultados, talvez, aí da minha cidade. Só que o único pai que desce normalmente às 2, 3 horas da tarde com o filho no pula-pula sou eu. Uau! O único pai que está na aulinha de natação com os filhos sou eu. Óbvio que isso, quando eu não estou viajando, a gente encaixa na rotina, mas é uma realidade que a gente vive. Então, para mim, o meu grande porquê, Paulinho, filhos, sempre foi. Sabes como é que eu aprendi com um líder a definir o nosso estilo de trabalho e de vida? Para já a gente decide trabalhar em part-time e viver a full-time, não é? Porque a gente vive a full-time. Total. E acabamos por aprender a defini-la como uma liberdade rara, pouco comum, mas muito, muito especial. Nossa, é bem legal isso. Muito não bom. É? Porque é aquilo que toda a gente almeja e deseja, mas olha como se fosse uma utopia. Porque é um modelo de trabalho tão antitradicional, não é? Que as pessoas estão quase com palas, não conseguem ver, nem querem ver. Então estamos a atravessar. Ou também pensam que assim, é tão bom, tão bom, tão bom, que não pode ser real para ela. Talvez o sucesso seja só para algumas pessoas escolhidas. E eu tenho muito para mim que o sucesso, de novo, seja o que for sucesso para quem está assistindo essa live, o sucesso não é para algumas pessoas escolhidas. O sucesso ele é para aquele que escolhe o sucesso, para aquele que vai trabalhar pelo sucesso, para aquele que vai investir tempo para ter sucesso. Daqui, eu tenho falado muito isso, daqui a 5, 10 anos, todos nós, gente, eu, Paulinho, a Liliane, você que está assistindo essa live, todos nós daqui a 5, 10 anos, a gente vai ser exatamente as mesmas pessoas.
A única coisa que vai mudar o nosso caminho para evolução ou para trás são 3 coisas. Os livros que você vai ler nesse teu percurso, as pessoas que você vai conhecer nesse teu percurso e os lugares que você vai frequentar. Essas 3 coisas, elas podem mudar completamente o teu rumo daqui a 5 ou 10 anos. Se você ficar convivendo com as mesmas pessoas, frequentando os mesmos lugares e não lendo absolutamente nada, eu te garanto que daqui a 5, 10 anos você está muito parecido com o que você está hoje e com os resultados muito próximos do que você está hoje. Quando eu não tinha nada de resultado, era um ciclo social. Hoje é outro. Por quê? Porque foi um processo, lugares que eu frequentei, possibilidades que eu me permiti, livros que eu li. Eu ouvi uma frase essa semana que assim, você ter a oportunidade de ler livros é você ter a oportunidade de sentar ao lado de gigantes e eles te contarem os seus maiores segredos. Tem uma pergunta aqui do Ricardo Conte, que ele fala assim: quais são as maiores objeções que tu encontraste nesta atividade? Só para finalizar, últimas perguntas, ok? Estamos mesmo a fechar esta conferência. Quais foram as objeções piores que tu encontraste? Normalmente, quem perguntou? É Ricardo que você falou, né? Ricardo Conde. Normalmente, Ricardo, são as pessoas, elas se dão 4 objeções. Elas não estão dando objeção para mim, elas estão dando para ela. Porque, aliás, eu já estou no negócio, né? Então, eu tinha sempre essa ciência. Cara, se alguém está falando não, é não para ele, não para mim. Mas o não, ele está sempre atrelado a alguma coisa. Falta de tempo, falta de dinheiro ou falta de perfil. A pessoa fala, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro ou eu não tenho perfil. Ou, agora no momento, mas será que agora é o momento de investir por causa do corona, né? Eu falo, de novo, você quer fazer o que todo mundo faz e está tendo o resultado que todo mundo tem, ou quer fazer o que a minoria faz? Agora é um excelente momento, justamente pela possibilidade que a gente tem. Mas as objeções que a gente encontra, normalmente, aqui no Brasil, são sempre essas 3, e acredito que no mundo todo, né? 80%, 90% está aí. Você está investindo no marketing digital agora que estamos confinados em casa, né? A gente que veio do old school, do relacionamento, e agora estamos em casa. Você já estava a investir no marketing digital ou foi quase obrigação agora? Não, eu já estava, eu vinha trabalhando, porque eu acredito muito que assim, o marketing de relacionamento, o network marketing, ele nunca vai deixar de ter uma coisa, relacionamento. Você fazer uma conferência, você trocar uma ideia com as pessoas, você mostrar a sua cara, quem é você. Eu não acredito no marketing, no network marketing como um negócio automatizado. Por quê? Porque o network marketing, na essência, ele é de pessoas. Porém, o marketing digital faz você ganhar uma vitrine muito maior, faz você escalar os seus negócios, faz você ter a possibilidade de ter um negócio global, porque a partir do momento que você consegue atingir o maior número de pessoas, automaticamente você também consegue fazer conferências, você consegue escalar o seu negócio através do digital. Então, eu já vinha fazendo um trabalho, né? Aqui no Brasil a gente faz bastante um trabalho, aqui é mais forte um pouco o Instagram, aí eu sei que na Europa é mais o Facebook, mas enfim, cada região, cada país com as suas mídias, mas a gente faz um trabalho em cima disso para gerar essa questão da geração de leads para você poder trabalhar, né? Então, a gente já vinha fazendo. Agora, o que aconteceu com o corona, isso foi acelerado para todo mundo, né? Eu acho que o mundo vai ser antes de Cristo, depois de Cristo, vai ser antes do corona e depois do corona, porque tem sombra de dúvida. Está em mudança, né? Hoje, tu tens tudo em casa, supermercado, peixaria, talho, pão em casa, está uma loucura, né? Se tu pudesses começar do zero, mudavas alguma coisa? Se tu pudesses voltar atrás agora, dizer assim, vou mudar algo. Antes do marketing de relacionamento ou depois? Tudo. Se tu Eu começaria mudar alguma coisa na tua vida, o que é que seria? Eu começaria o marketing de relacionamento mais cedo. Só isso. Eu comecei com 27, teria começado... Eu também. Tipo isso. Não, eu comecei com 32. Acho que era começaste com 31? 31 ou 32. Sim. Eu, se pudesse começar logo, aos 18 anos, era logo quando eu queria começar. Eu comecei com 28 e hoje eu estou com 36, né? Teria começado mais cedo, com certeza. Olha, vamos terminar aqui esta live, dizer a todas as pessoas que estão a ver esta live, se por acaso se identificaram com algum dos porquês que foi escrito aqui nos comentários, quem comentou a dizer porque é que desenvolve esta atividade, ou com o Rodrigo, ou com o Paulo, ou com a Liliana, entre em contato com a pessoa que te convidou para estar aqui hoje nesta live, ou que te enviou o link, e espero ver-te com um estilo de vida diferente, da mesma forma como nós atingimos este estilo de vida. Para mim foi um privilégio apresentar-te mais um campeão da vida, um vencedor,
o cara do vírus da superação. Toca aí, Rodrigo, ali na câmara, toca ali no vírus, toca aí, na câmara, vai na tua câmara. Toca aí, o vírus da superação ir para casa, a gente está-se a superar, a transformar vidas. Espero que tenhas gostado desta live. Obrigado, Rodrigo, por tudo. Obrigada, um beijo muito Espero por ti em casa. Portugal, hein? Fiquem à espera. Com certeza. E um recado, e deixa eu passar um recado para todo mundo, que assim, uma dica, né? Aqui tem um escritor famoso financeiro aqui no Brasil, e ele falou uma coisa que faz muito sentido para o momento que a gente vive, né? Quando começou essa pandemia, meu primeiro sentimento foi assim, que bom que eu tomei as decisões que eu tomei nos últimos anos, porque eu estou super tranquilo, tanto financeiramente, quanto de tempo, quanto com espaço com a minha família. E ele fala o seguinte, a tua tranquilidade futura, ela vem do investimento presente. Seja investimento em negócios, investimento em pessoas, investimento de tempo. Então eu vejo que a minha tranquilidade presente de hoje, ela veio do que eu investi no passado. Aqui o pessoal estava falando muito assim, a gente todos estamos no mesmo barco. Eu tenho falado, não. A gente na mesma tempestade. Cada um está no seu barquinho que construiu nos últimos 3 a 5 anos. Uns estão num barco super lindo, outros estão num barquinho inflável, desesperados, sem nenhum equipamento de segurança. Então, você que está assistindo essa live, que de alguma maneira você saia fortalecido disso tudo, né? Eu desejo muita saúde para você em primeiro lugar, mas acima de tudo que o que te transforma, ele faz você crescer. Que você cresça com isso, que quando a próxima crise chegar, que ela sempre chega, às vezes é financeira, às vezes é política, às vezes é de saúde, crises elas vão e vêm na nossa história ao longo dos anos. Quando a próxima crise chegar, você esteja muito bem preparado, você esteja afiado, teu machado esteja afiado para você poder fazer o teu melhor e possa viver momentos de tranquilidade no teu próximo momento, né? Então, a tranquilidade futura vem do investimento presente, que você comece a investir hoje, assim como você investiu com esse casal maravilhoso de estar conectado aí. Muito obrigado, Rodrigão. Um abraço a todos aí no Facebook Live. Estamos juntos. Amanhã, 18 horas, mais uma live aqui. Abraço a todos. Um beijinho grande.